falar sobre o ramo do agronegócio brasileiro. Tema muito recorrente, um tema que eu gosto, inclusive. E um dos convidados de hoje, ele já esteve aqui no programa com a gente, então dispensa apresentação, mas eu vou só fazer um release aqui. Ele é da CS Consultoria Ambiental, ele é formado em técnico em agropecuária pelo Colégio de Paraguaçu Paulista, Escola Agrícola de Paraguaçu Paulista. Ele é meu amigo Carlos Alberto dos Santos. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Clóvis, é um prazer estar aqui de volta, né, tomando esse cafezinho e desenvolvendo assuntos que são produtivos, né, que ajudam, e eu espero que hoje seja da mesma forma. Obrigado pelo convite. Pelo menos você deve ser bom, porque você voltou, né? Se fosse ruimzinho, você não estava aqui não, viu? E o nosso segundo convidado de hoje é um convidado ilustre, a gente brincou aqui, eu e o Carlos outro dia, é um convidado diferenciado em relação ao setor do agronegócio. E eu vou voltar um pouco no tempo, igual fiz com o Francisco Simeonato do Vida Ativa, que eu teve aqui. Ele é carioca, a família dele, eu vou voltar lá na raiz, quando o seu Aniro saiu lá do Rio de Janeiro na década de 60, veio aqui para o estado do Paraná, ele que era engenheiro civil de formação, é engenheiro civil, e foi trabalhar na construção da antiga estrada de Morretes, a Xisto Lapa, a Rolândia Porecatu e a Rodovia do Café. Gosto desse nome, viu, Carlos? Rodovia do Café. E aí o seu Aniro trabalhou muito e em 1972 ele realiza um dos seus sonhos. Ele adquire uma propriedade na região norte do Paraná, mais especificamente em Marilândia do Sul, e começa a sua outra trajetória que leva ele para o agronegócio. Anos depois ele começa a plantar soja, desenvolve a propriedade, monta uma beneficiadora de sementes e em 2009, depois de trabalhar muito, ele decide passar o controle da fazenda para os seus filhos, Eduardo e para o Bernardo. E é com um deles que nós vamos falar hoje. Eles disseram, e aí eu vou dedar você, Carlão, que ele é apaixonado pelo Fluminense das Laranjeiras, carioca da gema, e tem um orgulho imenso pelo seu pai, o seu Aniro. Nós vamos falar com ele, que é um dos proprietários da fazenda Germina aqui em Marilândia do Sul, referência no agronegócio e na cadeia leiteira. Nós vamos já bater um papo, saber por quê. Bernardo, meu amigo, Bernardo de Araújo, é nome de diplomata, Carlão? Bernardo de Araújo Jorge. Tudo bem, Bernardo? Bom dia, Clóvis, bom dia, Carlão. Obrigado pelo convite, e conversar sobre essa atividade é sempre muito prazeroso. Eu imagino. E a tua presença era esperada aqui, Bernardo. Quando o Charles e o Carlos estiveram aqui da outra vez, a gente, né, eu disse que ele falei, Carlos, o agronegócio é algo que me chama atenção. Quando a gente brinca, o café em pauta, café é agro, né? Eu conheço o estado de Minas, de onde esse cidadão veio aqui, e eu sou apaixonado pela história do café. Então, quando eu vi que o seu pai, o seu Aniro, trabalhou na construção da rodovia do café, rapaz, eu fiquei feliz porque café é uma coisa que me fascina, eu gosto de café. E aí, eu falei, Carlos, a gente consegue trazer o Bernardo? Ele falou, Clóvis, o Bernardo é reservado. Ele é extremamente reservado. Ele pode até aparecer, mas eu vou falar com ele primeiro. Eu falei, então faz uma ponte lá. Então a tua presença pra gente aqui é muito importante, viu, Bernardo? Eu te agradeço, a minha equipe te agradece. E nós vamos tomar um café com leite hoje, vou abrir uma exceção, Carlos. Nós vamos bater um papo aqui, certo? Uma pergunta minha. Carlos é mineiro, lá na divisa de Minas com a Bahia. Você está aqui mais para a ponta no estado do Rio de Janeiro. E de repente os dois se encontram aqui na região norte do Paraná. Como é que deu essa amizade? Como é que nasceu essa amizade? Foi alguma encrenca, Carlão, que você teve que se virar? Como é que vocês se conheceram? Na verdade, foi uma amiga em comum, né, que a gente tem até hoje, né? Essa pessoa que falou de mim para ele e falou dele para mim. Não tinha dó dele não, então é só amigo mesmo. Não, é só amigo. E isso aconteceu em 86, 87, algo assim, né? Exato. O Henrique era pequenininho, o Charles também era. Eu lembro quando nós fomos a primeira vez naquele restaurante árabe lá, os dois quase que destruíram o restaurante correndo para lá e para cá. É? Então,
é uma amizade que já tem aí mais de 30 anos, né? Exato. E graças a Deus a gente tem mantido isso, porque a gente tem valores em comum, essa questão de respeito um pelo outro, respeito com as coisas que fala, né? Se você fala, ter cuidado nisso, você tem que assumir aquilo que fala, enfim, são coisas que às vezes são até desnecessárias de ficar batendo na tecla, né? Mas é que nos uniu até hoje. Não somos pessoas de ficar indo na casa do outro, nem conversando com o outro, mas quando a gente o relacionamento ele é bem próximo, ele é próximo e a gente confia um no outro, o que um fala, o que o outro fala. Sempre quando o Bernardo tem alguma dúvida em alguma situação, a gente conversa sobre isso, ele me liga, e quando eu tenho alguma informação, alguma dúvida sobre alguma coisa, é a primeira pessoa que eu consulto. E eu ensinei isso para o meu filho. E quando ele teve dúvidas com relação a um passo que ele ia dar no negócio, nós pegamos um carro, fomos lá na Fazenda Germina e foi a primeira pessoa que eu consultei. Foi com o Bernardo. Nós consultamos sobre isso, né? A CS, ela pensa em dar um passo, né? E nós fomos consultar o Bernardo para ver qual era a opinião dele sobre o caso. Não te cortando, por isso que você disse que o Bernardo ele é reservado, mas ele é uma referência. É o seguinte, ele é uma referência. A Bia manda lá ou não, Bernardo? A dona Bia manda ou tá tudo certo? É só a nossa casa que a mulherada manda? Eu queria conhecer a casa onde a mulher não manda. Não tem, né, Bernardo? Não existe. Não existe, né? A gente pode até negar, né? Exatamente. Tá ali faz parte do enxoval, né? Você tem 2 filhos, o Henrique e a Alice? 3. São 3, o Henrique e a Alice. A Alice e o João Pedro. Aí o João Pedro. O Henrique, 33 anos, a Alice, 30. Eles estão na área do agronegócio ou não? O Henrique só que está na atividade comigo. Tá. A Alice, ela trabalha na Danone, ela é engenheira de produção, formada aqui em Maringá. Em Maringá, na UEM? Aqui? Na UEM. E ela hoje está na Danone. E o João mexe com comida. Ele fez gastronomia e mexe com comida. Rapaz, tá aí uma área que eu falei isso pro Simeonato aqui, que você conhece Francisco Simeonato, no Ridativo, né? A gente batendo um papo aqui, falei, amigo Chico, um abraço para você, viu? Meu amigo pessoal também. E ele fala sobre a história das filhas deles, há um dom, né? Tem coisas que, você vê, você tá no negócio, ficou só um dos filhos, os outros tomaram outros caminhos, isso é natural, né? Eu acho que é natural cada um procurar a área aonde se sinta mais à vontade, porque eu acho que quando você for trabalhar em alguma coisa, uma coisa que eu acho que praticamente anestesia a carga de dedicação que você tem que dar a qualquer atividade, é o prazer que você tem de estar nela. Então acho que você maximiza a produtividade. Esse teu trabalho não é um trabalho árduo como para outras pessoas poderiam ser. Prazeroso é prazeroso e isso traz desempenho. Isso não tem. E outra coisa, a prosperidade parte daí, viu, Bernardo? É uma oposição minha. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Até porque eu tive amigos, ô Carlos, você, né? Não sei quem é que é o mais experiente, se é eu, você ou o Bernardo, né? Os 3 já estão com cabelo branco, né? Quer dizer, eu ainda tenho um pouco de cabelo, viu? Eu posso falar da prerrogativa do cabelo branco aqui. Então é o seguinte, mas eu tive amigos, Bernardo, que sofreram muito, ganhavam bem, eram respeitados no que faziam, mas viviam muito mal, porque não era o que queriam fazer. Eu tive amigos, Carlos, que prosperaram muito. E eu não vou falar só de prosperidade financeira, não. Relacionamento, vida, padrão de vida, saúde, tudo, porque faziam o que queriam. Não eram tão prósperos financeiramente falando, mas eles eram um degrau acima. Então eu falo que realmente acho que é dom, né? É questão pessoal, né? Fazer o que gosta. Né? Fazer o que gosta eu acho que é muito importante. Tanto para a realização pessoal, quanto na realização profissional. Fala em fazer o que gosta, vou pegar no pé do Bernardo hoje, pode, Carlos? Fica à vontade. Você não vai perder o cliente, o amigo, não, né? Eu creio que não. Você lembra do dia 25 de junho de 95? O que você fazia, onde você estava? 25 de junho de 95? Infelizmente eu não estava no local. Ah, mas você lembra? Pela televisão, opa, você fez bodas de ouro essa você semana. Lembra? Você lembra da barriga, o gol de barriga, você lembra tudo? Senhora, você não estava no Maracanã? Infelizmente eu não pude estar, mas não pude estar. Eu achei que você não ia lembrar, não. E não foi combinado mesmo, que eu vou pegar ele. Hoje eu pego ele, né? Porque você que é torcedor do Santos, eu sou palmeirense.
A gente tem meio que uma ligação, né? Sou palmeirense, mas aí você assistiu aquele jogo do Fluminense, não? Eu assisti. O 3-2. Assisti num restaurante de um amigo meu flamenguista. Nossa. Tava eu, meu pai e meus 2 filhos. Ah, o seu Aniro tava junto. Ele é fluminense também? Ele é não? fluminense. E mais 2 amigos meus que eram jogadores de futebol. E nessa pizzaria tinha umas 30 pessoas, tudo flamenguista. Coalhado e flamenguista. Coalhado e flamenguista. E foi um negócio inesquecível, né? Aquele Porque o jogo- Fluminense fez 2-0. Sim, O passeou. Flamengo empatou. Eu assisti O o Lira jogo. foi expulso. Sim. E aí o Fluminense com -1 e o empate era do Flamengo. Como se nada Mas poderia voltar, né? Eu tava indo pra Vitória aquele dia, parei pra assistir o jogo. Quando o Fluminense abriu os 2-0, com aquele time que o Flamengo tinha, você tinha lá Romário, pentacampeão, badaladíssimo, melhor jogador do mundo. Luxemburgo chegando do meu Palmeiras, que era um timaço, né, da década de 90. O Flamengo era tido como imbatível. Exato. E aí você pega um Fluminense, abre 2-0, passeia. Eu falei, bom, o que aconteceu? O Flamengo desabou. Aí o Flamengo me empata aquele jogo. Eu falei, agora lascou o Fluminense. Aí o Renato Gaúcho me faz aquele gol de barriga, com o Lira tendo sido expulso. Ou seja, um jogo que no final eu assisti, parecia uma... Falei, o Fluminense vai tomar mais 2, 3, não vai demorar. E de repente me faz um gol aquele lá. Você tava junto com seu pai, Exato. seu Aniro. Fluminense das Laranjeiras. Então, você é carioca da onde? Do Rio mesmo. Que lugar do Rio? Eu sempre morei em Copacabana. Você mora em Copacabana. Sempre morei em Copacabana. E nasci no Maitá. Você nasceu em Maitá. Copacabana. Eu estive no Rio de Janeiro a primeira vez em 82. E eu falei isso pro Carlos outro dia. Né? Nós temos a gente brinca aqui, geralmente o brasileiro ele é bairrista, mas né, o mundo todo você tem, né? Você vai na Bahia, eles defendem, né, a sua tradição. Eu digo que o gaúcho é o mais tradicionalista de todos os que eu conheço o país inteiro, você conhece, o Carlos conhece, mas o mineiro é muito tradicional, mas o carioca tem... Eu brinco assim, nós fomos pro Rio de Janeiro na década de 80, e aí meu irmão tá precisando mandar, meu irmão que hoje é da Receita Estadual aqui em Moarama, um abraço pro meu irmão, o Vanderlei, ele namorava na época, nós pegamos um cartão postal, época de cartão postal, e a gente tava na Nossa Senhora de Copacabana com a Princesa Isabel, centrão do Rio de Janeiro. E tinha um correio próximo, a gente não sabia onde era o correio. Naquela época tinha negócio de GPS, sabe? E aí ele guardou o cartão debaixo do braço, assim, mas tranquilo. E nós paramos na esquina do semáforo, tipo, nós estamos procurando o correio. Chegou um carioca, parou. Seguinte, correio ali na esquina. Falei, quê? Correio ali na esquina. Meu irmão olhou, eu olhei, e saiu, fomos pro correio. Carioca... O que vocês têm? Por exemplo, eu tava na praia em Copacabana, deitado, cara, deitado. Ó o sorvete sem nome. Você lembra do sorvete sem nome ou não? Claro. Ó o sorvete sem nome, ó o sorvete sem nome. Chutou o meu pé. Eu tirei o boné. Paranaense, tu não toma água não, Camelo? Toma água aí, chupar o sorvete aí. Como é que vocês conseguem identificar? Eu falei, ó, quer aprender a ver, vai pro Rio de Janeiro. É isso mesmo, Bernardo? Bastante. Acho que isso aí o vendedor de praia, no ambulante de praia, exprime bem o espírito carioca, né? Realmente tem figuras aí bem pitorescas. Você conhece o Rio, Carlos? Não, eu Não tive no conhece, Rio, eu tive no Rio 2 vezes, mas assim de passagem. Eu não cheguei a ficar no Rio 2, 3 dias, não. Eu fiquei um tempo, eu já fui várias vezes, agora o ano passado eu fui junto com o seu filho, inclusive, né? Nós fomos num evento internacional, o Charles estava junto, e eu voltei em Copacabana, levei minha esposa lá que já tinha ido uma vez, mas não conhecia muito, fomos tomar um café lá na Cafeteria Colombo, lá no Forte Copacabana, fomos lá inclusive na outra Cafeteria Colombo no centro, e eu amo o Rio de Janeiro. E a gente ficou na Barra da Tijuca, né? E eu dizia o seguinte, eu falo isso, Bernardo, quem não conhece o Rio de Janeiro, a gente tem uma impressão do Rio, né? Mas quem conhece, eu fiz amizades lá, que eram amizades assim de... Eu conseguia ir pro morro, eu conseguia ir pro grande centro, eu conseguia, na beira das praias, caminhar tranquilamente, com informações que valeriam ouro hoje, cara. Então o carioca é muito solícito. Quem não conhece o carioca
não tem noção de como eles são solícitos, né? Aí eu olho para você, mas são desconfiados, hein, cara? Pior que mineiro, viu? É, né? Rapaz, pensa num povo desconfiado. Mas se fizer amizade, vai embora. E eu vivi no Rio de Janeiro situações, ô Bernardo, que se não fosse o carioca me socorrer, eu tava lascado. Então eu tenho uma história com o Rio de Janeiro de algum tempo, e até pelo café, pela cafeteira Colombo, né? Eu gosto da sua terra, viu? Tem ido pra lá ou não? Eu tive na semana anterior ao carnaval. É a última vez que eu tive lá. Tem parente lá ainda? Eu tenho um dos meus filhos, meu filho mais novo mora lá, meu mora pai lá. e meus irmãos. O seu pai continua lá, seu Aniro. Só veio construir as estradas. Como é que foi a história do seu Não, Aniro? mas meu pai já tem 88 anos, né? Mas é um molecão, né? A gente voltou para o Rio em 1973. A gente morou em Curitiba. Papai veio em 60 para o Paraná e aí trouxe a família em 65 e ficamos aí de 65 a 72 em Curitiba. Foi quando ele construiu essas rodovias, participou foi quando da construção? exatamente. Em 70 ele vendeu a empresa, aí ele constituiu uma corretora de valores e ficou até 72 em Curitiba e aí retornou para o Rio. Seu pai atua no ramo sucro-alcooleiro ou não? Meu pai foi presidente da Açúcar Guarani. Açúcar Guarani? Ele assumiu a Açúcar Guarani em 2007. A Açúcar Guarani estava se programando para passar por um processo de venda e ela foi vendida para um grupo francês. Então o papai ficou lá de 2007 até... Não, minto. 97 até 2001. E aí concretizaram a venda para esse grupo francês. Eu tô falando porque uma vez a gente tomou um café, eu morava no interior de São Paulo, em Americana, então eu tinha muitos amigos lá, e a gente tava tomando café ali, o Roberto Fumagari, o seu Lino Degan, que é pessoal do Polo de Jó, e tava, se eu não me engano, eu não sei quem era, da família Ometo, estava falando naquela época sobre Cosan ainda, que nem ninguém sonhava. Aí outro dia conversando com o cara, falou, acho que o pai do Bernardo trabalhou muito no setor sucro-alcooleiro. E é uma região que São Paulo deve ter trabalhado naquele interior inteiro também, ou não trabalhou? Não trabalhou, porque no início ele trabalhou em empresas paulistas, Tavares Pinheiro, então ele teve muita obra no interior de São Paulo. Morou em Ribeirão Preto. E hoje mora no Rio de Janeiro, seu amigo? Hoje mora no Rio de Janeiro. Tem uma frase lá no site da Germina que rapaz, que fazenda, hein? É referência, meu caro. Nós vamos entrar já, Bernardo? Se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. O futuro é agro? Eu acho que sim. Por quê? Eu acho que ele não só o futuro, é o presente. O ser humano tem que se alimentar. Os maiores problemas de relacionamentos humanos, a gente sempre viu, guerras são causadas por fome. Água e fome. Exatamente. As duas coisas. E que o Papai do Céu deu essa benção ao Brasil da gente ter essa reserva de água doce que não tem em outro país no mundo, né? E as condições para a gente produzir alimento para o mundo inteiro. Eu tive... Não, desculpa, pode ir. Essas condições naturais. E o brasileiro se mostrou aí na segunda metade do século XX em especial, que eu acho que foi a grande revolução que houve do agronegócio, e a gente saiu somente da cana-de-açúcar e do café para aumentar o leque de produção. Praticamente monocultura, e aí Exatamente. aquela geada de 75 ajudou muito nisso, por incrível que pareça. Não ajudou não, Bernardo? Com toda a tragédia que ela causou, porque, por exemplo, meu pai trabalhava com café aqui na região do Paraná, próximo ao Altone, região de Altone, Xambri, Pérola. E a região aqui de Lunardelli, a família Lunardelli, pioneira no café. Aí você pega a região de Cambé, região onde vocês estão. Aquela geada negra que assolou o cafezal, principalmente no estado do Paraná inteiro, que levou algumas pessoas a mudar a sua visão de agronegócio, por exemplo. Era do café, o café teve que se expandir. Isso ajudou em algum ponto, na sua visão? Com toda a tragédia que foi causada, que não foi fácil? A tragédia no seguinte sentido, na minha opinião. Primeiro, diretamente o impacto da não colheita. Sim. E o segundo, pela natureza da operação de café, que era
tinha muita mão de obra. Então isso realmente foi um processo impacto violento, doloroso, porque você tirou o serviço de muitas pessoas. Mas nesse inteirinho houve uma industrialização nas cidades e com o tempo se mostrou que se absorveu essa mão de obra, entendeu? Apesar de você ter o problema da falta de escolaridade. Tem o outro lado. Exatamente. Então essas pessoas faltavam capacitação para vários tipos de emprego. Mas eu acho que com a vinda da soja para o Brasil, com a força que ela entrou, a cultura da soja se mostrou um vetor de desenvolvimento. E aí começou pelo sul do país e entrou e revolucionou o Centro-Oeste. E nós somos referência, né? E foi exatamente calcário, plantio direto, essa somatória de coisas transformou essa atividade hoje na atividade brasileira que a gente compete com o mundo inteiro. E eu acho injustamente que quando se faz um comentário, principalmente sobre a soja, o pessoal reclama que se exporta soja a grão não agrega valor. O valor está todo agregado na tecnologia para se conseguir produzir a soja. O Brasil era considerado uma área inóspita para a agricultura. O Brasil, eu estou falando, o Centro-Oeste. Era terra ácida, exatamente, terras ácidas, sem aptidão. Inclusive a região de Marilândia, por causa do frio, o café não vingou, era terra ácida, era ruim para pastagem. E foi o calcário, a tecnologia. Então, quando você está exportando grão de soja, você está exportando conhecimento também. Até a tecnologia que vem atrás disso, o Carlos é da área, e você falou que é o seu irmão, o Eduardo, que ele está ligado ao Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina? Não, ele está ligado a algum setor? O Eduardo hoje, o Eduardo é advogado. O Eduardo é advogado. É advogado, e ele hoje é o diretor jurídico do Ministério Desestatização. Trabalha com Salimatar. Que maravilha. Ministério não, Secretaria. Porque esse nome me anima, porque nós precisamos mudar. O país ainda, Carlos, é burocrático em algumas situações. Vocês que são empresários do agronegócio, você que trabalha com processo biológico, nós vamos entrar no segundo bloco em relação a isso. E até, vocês quebraram o nosso protocolo aqui, nós vamos ter 2 blocos hoje, Bernardo. Olha só, Carlos, você veio pela segunda vez, pediram para que vocês viessem, o Charles não pôde vir, e o Bernardo está vindo a primeira vez, não vai ficar só nisso, mas nós vamos ter que ter 2 blocos, inclusive. Mas só para finalizar isso, por exemplo, hoje, sobre o zoneamento agroecológico do Brasil, processo biológico, como é que está, em que pé que está isso, Carlos? Como é que se desenvolveu? E você e o Bernardo, o que vocês têm para falar em relação à evolução nesse sentido, em relação ao Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina, com esse plano Safra que foi lançado, que pé que está? Então, por uma coincidência, desculpa, a gente nós acabamos conversando sobre isso. Sobre isso? Sobre esse processo na viagem de lá para cá. Tocamos superficialmente nessa situação, porque eu vejo um empenho do Ministério da Agricultura, através da pessoa da Tereza Cristina, fantástico. Eu vou abrir uma adenda aqui, você não perde o raciocínio, não. Podem questionar governo A ou B, tem todo direito, vocês podem questionar sistema de governo, mas se tem algumas pessoas que você não pode questionar, o pessoal, o secretário de infraestrutura, o pessoal do governo do estado, do país no geral, do Ministério de Infraestrutura, e a Tereza Cristina é show de bola, hein? Vamos falar, porque você vai onde você for, ela é unanimidade em relação, eu já citei ela na bancada da Jovem Pan um dia como colunista. O trabalho dela é magnífico, né? E aí você continua. Então, é uma questão até de uma coincidência mesmo, muito, muito grande, mas na verdade acaba se resumindo nesse que você falou. A unanimidade que a Tereza Cristina conseguiu ter, né? É uma pessoa discreta, não é marqueteira, conhecedora, conhece profundamente a área, tá? E é uma pessoa de agir. Não é ninguém de ficar, eu conheço, vou ficar aqui no meu cantinho e... Não, ela age. É uma pessoa que bota em prática aquilo que conhece, tem atitude, né? E é uma mulher que faz a diferença.
essa mulher tem que ser o orgulho feminino desse país. Aí a mulherada mandando de novo, Bernardo. Não tem jeito não, né? Oh, por essa questão de atitude. É uma pessoa de atitude e não está preocupada em se o nome vai para X ou país. Ela quer fazer, ama o país, gosta daquilo que faz e conhece aquilo que faz. E dentro dessa conjuntura, vocês dois, Bernardo, como é que está esse processo, por exemplo, processo biológico, como é que está essa janela? Como é que está esse projeto? Você comentou no programa primeiro que esteve aqui sobre aquela lei que tinha sido aprovada. Como é que está esse andamento aí em relação ao Ministério da Agricultura? Vocês têm informação? Então, não, na verdade, assim, aquilo que foi criado foi um recente, né? Me parece que é o 2365, que é um decreto que teve, que, vamos dizer assim, resumidamente, ela facilita muito os trâmites com relação a registro, e o próprio produtor, até dentro da propriedade dele, ele também trabalhar isso, acesso a crédito voltado a bioinsumos, um decreto lançado há uns 10, 15 dias atrás, Bernardo. E isso o governo fez a parte dele e jogou na mão do sistema financeiro agora. O sistema financeiro é quem vai gerenciar quem financia isso. Ou não esse sistema de produção. O dinheiro oriundo do Tesouro Nacional ou aquele que o governo tem autoridade sobre o direcionamento, ele vai ser direcionado com relação a isso. Isso sabe? É um marco novo na agricultura brasileira? Sim. É um marco novo na agricultura brasileira. Que foi a ministra que conseguiu implementar. Sim, ou seja, ela é ágil, né? Ela é ágil. E também vai no ponto, no que resolve. Ela é muito conhecedora da área, isso é fato. E outra coisa, é isso que você falou, Bernardo, você como carioca, ação. Você cria... Existe um provérbio seguinte, um tem a ideia, o outro pensa em colocar em prática, o outro vem, coloca e ganha dinheiro. Quer dizer, nem sempre aquele que tem ideia coloca em prática e ganha dinheiro. Exatamente pela proatividade que você está falando. Ela é impressionante. Você conhece ela, pessoalmente? Não conheço, já vi ela falar pessoalmente, mas conheço o desempenho dela como produtora rural. Certo. Ela é do Mato Grosso, Mato Grosso Sul. Mato Grosso Sul. Ela é excepcional. Ela conhece profundamente a atividade, ela é inteligente, tem discernimento, tem prioridade e é proativa. Age. E a outra coisa que eu acho muito importante, por ser deputada, ela conhece os meandros de como tem que ser feita. Como caminha. Exatamente. Então ela evita confronto. Então ela tem essa habilidade. A diplomacia. Ela é uma pessoa especial. O Brasil deu muita sorte. O Brasil deu muita sorte. Maravilha, porque nós é uma somos pessoa um país extraordinária. Uma dimensão do país, num setor tão fundamental, ter uma pessoa dessa capacidade. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, Bernardo. E você me permite fazer um adendo, só para acrescentar, para fechar esse assunto, dia 23 agora passado, ela novamente está aí, através do MAPA, e junto com a CBI, o Climate Bonds, eles lançaram um plano de investimento para a agricultura sustentável. Um plano de investimento. Aí 23 agora. Charles, né? CS, consultoria isso. Aí nós vamos entrar para dar todo esse suporte para poder fazer isso. E impulsionar os títulos verdes aqui no Brasil. Sim. E levando em conta que a CBI é a principal autoridade mundial no tema e a única certificadora global de títulos verdes. Ou seja, quem certifica essa habilidade e vai ter dinheiro disponível, vai ter investimento, vai ter uma série de coisas em que essa questão de disponibilização desses títulos verdes, que foram lançados, na verdade, há uns 3, 4 anos atrás, mas isso vai estar impulsionado, agora isso vai estar impulsionado. Que era um dos entraves em relação ao Brasil, que o Brasil sofreu em relação a algumas coisas fora, certo? Ou seja, esse entrave vai ser quebrado. Isso foi quebrado já boa. por isso. Isso é uma notícia boa. Nós vamos continuar no segundo bloco. Nós vamos encerrar o primeiro bloco agora. Vamos tomar um café com leite, né? Depois nós vamos falar por que no segundo bloco. Com esse papo muito gostoso aqui com o Carlos Alberto, que é técnico agrícola, e com o Bernardo, que é proprietário da Fazenda Germina aqui em Marilândia do Sul. Acompanhe aí que nós vamos voltar para o segundo bloco já já.